Eu acho que a gente pode começar da notícia talvez mais importante, né, desses últimos dias. Nós tivemos na quinta-feira a oficialização na mudança do modelo de playoff, continuando para 2025, né? Continuam 12 times, continua o formato dos 4 primeiros folgarem e continuam os mesmos classificados. Porém, muda a forma de classificação das equipes. Até a temporada passada, no caso, a única temporada que a gente teve playoff de 12 times, os 4 melhores campeões de conferência automaticamente iam para o top 4, e o quinto melhor campeão de conferência aí ele transitava ali entre os 5 e o 12. Isso gerou situações como o Boise State, que terminou ranqueado em nono lugar, se classificando em terceiro, ali para o playoff, folgando na primeira rodada. E nós tivemos também a Arizona State, que terminou em 12º no ranking, ficando com o seed 4. E aí Clemson, que ficou na posição 16, entrou como campeão de conferência na posição 12, mas nesse caso específico até não faria diferença. A mudança dessa temporada é que as posições vão ser basicamente por ranking, embora os 5 melhores campeões de conferência continuem tendo as suas vagas garantidas. Isso faria com que na temporada passada nós tivéssemos Texas, que terminou em terceiro e perdeu a final da SEC em terceiro lugar, Penn State, vice-campeã da Big Ten, na quarta posição, e as equipes que folgaram na primeira rodada, no caso como Boise State, que terminou em nono, e Arizona State em 12º. No caso da Arizona State seria seed 11, porque Clemson, que foi campeã da ACC, ficou ranqueada em 16º, ela se classificou automaticamente, né? Então ela estaria fora de cogitação nesse debate. Eu até tenho aqui a lista, né? No ano passado a gente teve Oregon em primeiro, Georgia em segundo, Boise State com seed 13 e Arizona State com seed 4. Daí Texas ficou com o seed 5, o seed 6 ficou com o Penn State, o seed 7 Notre Dame, que terminou ranqueado em quinto, o seed 8 foi Ohio State, o nono Tennessee, em 10º lugar tivemos Indiana, em 11º SMU e em 12º lugar nós tivemos Clemson. E tivemos os seguintes confrontos de primeira rodada, né? Texas contra Clemson, 5-12. Penn State contra SMU, seed 6 contra seed 11. Notre Dame contra Indiana, seed 7 contra seed 10. E Ohio State contra Tennessee, seed 8 contra seed 9. Se nós tivéssemos na temporada passada o modelo que vai ser adotado esse ano, nós teríamos o seguinte: folgariam então na primeira rodada Oregon em primeiro lugar, Georgia em segundo, isso não mudaria em nenhum dos cenários. Na terceira posição teríamos Texas, que teria folgado. Na quarta posição, Penn State, vice-campeã da Big Ten, que seria a última equipe a folgar. A primeira rodada nós teríamos então Notre Dame na quinta posição, que enfrentaria o seed 12 Clemson. Na sexta posição, nós teríamos, então, Ohio State, que pegaria o seed 11, que no caso seria Arizona State, que ficou ranqueado em 12º, mas Clemson era a menor ranqueada. Aí nós teríamos com o seed 7 a equipe de Tennessee, que enfrentaria o seed 10 SMU em casa. E o confronto 8 contra 9 seria talvez um confronto bem interessante, confronto entre Boise State e Indiana, no caso, na casa de Indiana, porque Indiana ficou com o seed 8 e Boise State ficou com o seed 9. Teríamos esses confrontos, né? Então, quartas de final, semifinal e final. Vamos combinar que Agora, seria muito mais legal, né, cara? Porra. debatível, né? Até, inclusive, uma das vencedoras desse debate, né? Já vou até adiantar um pouco da questão política, foi Notre Dame, porque Notre Dame, no formato do ano passado, ela não podia folgar na primeira rodada, porque as 4 primeiras vagas eram só para os campeões de conferência. Notre Dame não tem uma conferência, pelo menos formalmente no futebol americano, então ela não podia folgar na primeira rodada. E a folga, em tese, seria a semana das finais de conferência, porque Notre Dame, obviamente, não joga, né? Não Sim. tem uma final de conferência para disputar. E nesse formato, portanto, Notre Dame pode disputar, pode folgar na primeira rodada, enfim, já entrar direto nas quartas de final. Falando um pouco da questão política a respeito disso, ela é uma mudança até bastante paradigmática, porque ele é um formato que vai valer exclusivamente para 2025. Para 2026 a gente já vai falar, né, inclusive, porque
de 2026 para frente está se debatendo o formato de playoff com 16 times, com vagas automáticas para várias conferências, né? No caso, até é algo que a gente vai falar ali para frente. Esse modelo vale só para 2025. E no caso de 2025, esse formato, essa mudança de formato, ela precisava de aprovação unânime das 10 conferências da primeira divisão. Sim, a Pac-12 ainda conta com conferência de primeira divisão. E Notre Dame, que tem uma cadeira específica, né, no caso. De certa maneira, houve um certo convencimento de Big 12 e ACC, porque elas são as conferências que teriam mais a perder nesse debate, e as conferências do Grupo A5 também, que na verdade elas até não tinham tanto poder, de certa forma, para contestar, né? Porque, enfim, elas são o elo mais fraco, né, desse debate, né? Inclusive, Boise State ali conseguiu a folga muito mais por eventualidades, né, do que propriamente por... Não, teve competência esportiva, né? Não vamos negar que teve a competência esportiva, mas, enfim, né? Até eu vi gente falando que essa cláusula, essa mudança é a regra Boise State, né? Para impedir que um campeão de grupo A5, um campeão de uma conferência menor ali, consiga folgar na primeira rodada. Isso, pelo menos, para esse impacto ali. Até a questão política também que envolve, né? As conferências ali que conseguirem ter seus principais times ranqueados, que em tese garantiria folga esse ano, elas vão continuar ganhando o mesmo valor, né? Porque essa mudança também ela implicaria em mudança de distribuição de dinheiro, né? Porque um time que se classifica diretamente para as quartas de final, segundo a distribuição ali do College Football Playoff, ela ganharia mais dinheiro do que uma equipe que só se classifica para a primeira rodada, no caso. E aí, pelo menos ali nas mudanças, principalmente operadas por SEC Big Ten, essa grana está garantida, independente se vai conseguir ou não vai conseguir essa folga na rodada inicial. Exatamente. Bom, eu acho que esse modelo tinha que ter sido. Eu ainda acho que essa questão de vagas automáticas, ou então de folga bye week aí, eu ainda acho que é um pouco complicado ainda. Eu não sou muito fã. Não sei se eu tô um pouco traumatizado com o que aconteceu semana passada, porque a folga acabou tirando o ritmo de Oregon e chegou contra um time de Ohio State que estava a 200 por hora e tomou um atropelo, né? Mas eu ainda acho que, clubismo à parte, né? Eu ainda acho que essa questão de folga na primeira semana é algo bem discutível ainda. A gente sabe que o comitê organizador do college football, cara, playoff, ele não funciona tão rápido assim quanto a gente queria que ele funcionasse para chegar a um modelo ideal. Cara, se eles fizessem ali uma sabatina com os fãs, eles chegariam ao modelo ideal, mas é sempre ali uma questão política, questão de grana, questão de, pô, como é que eu coloco, como é que eu faço para ter mais jogos interessantes. Também tem a questão das universidades, quanto mais jogos, mais dinheiro ela vai fazendo. A gente viu ali, por exemplo, um balanço ano passado de que o time de Ohio State e Notre Dame, por exemplo, até chegar na final fizeram uma bolada. Notre Dame mais ainda, porque o Ohio State, o dinheiro passa primeiro pela Big Ten para depois chegar em Ohio State. Né? Notre Dame foi tudo para eles. Então tem todo esse impacto aí de grana. O college football ele tem sido moldado bem. Algumas decisões têm sido tomadas baseadas em grana, infelizmente, mas eu acho que só essa alteração de tirar essa questão de campeão de conferência e adequar ali para a questão da força, né, que é basicamente com base no ranking, já é uma parada interessante, né? A gente estava falando aqui em off essa questão dos 16 times. Queríamos nós que fôssemos no padrão legal ali, 1 contra 16, igual a gente vê na NFL basicamente. Bom, eles vão fazer de um jeito completamente desgramado, porque eles fazem isso com a gente, né? Eles não conseguem seguir algo que a gente curta. Eles vão fazer ele de um jeito... Eles conseguem estragar algo que às vezes não tem nem como. A gente nem acha que tem como fazer errado, eles vão lá e fazem errado, né? Pelo menos é a minha opinião, né? Mas só essa questão de classificar aí por coisas, por força, né? Calendário ali 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, né, na verdade, já é uma mudança, assim, interessante, mais ou menos de como
deixar a pós-temporada um pouco mais dinâmica. Pode falar, Michalski. Não, até inclusive eu vou estender um pouco do comentário aqui com o próximo assunto que a gente vai falar, que são discussões que ainda estão rolando a respeito do playoff do ano que vem. Porque é preciso explicar um pouco a respeito de como é que estão as discussões a respeito de playoff. Em 2022, ali, quando houve a notícia de expansão do College Football Playoff, acho que, se não me engano, foi antes da final de Georgia TCU, porque aquele jogo, se ainda tivesse em debate, acho que enterraria o debate de playoff de 12 times, né? Mas Sim. a final aconteceu depois, né? Inclusive. Quando foi feita a expansão do playoff para 12 times, ela foi feita no formato de contrato por apenas 2 anos, 2024 e 2025. Eles não debateram como é que seria o playoff de 2026 para frente. Aconteceu, assim, foi fechado o contrato de TV ali até depois disso, até 2031, mas o formato ficou em aberto. Nesse meio tempo, a gente teve o realinhamento de conferências, né? Toda a mudança ali com Oklahoma e Texas indo para a SEC, a Pac-12 se desmantelando, né? E isso trouxe alterações importantes na distribuição de poder enfim, do college football como um todo, do esporte universitário, porque queira ou não, isso tem um impacto bem considerável e, inclusive, essa mudança, ela tem todo o peso de Big Ten e SEC, forçando a barra em termos de força, de todo o peso que elas possuem, né? Associadas às TVs também lá nos Estados Unidos, né? Que possuem os contratos de TV. E aí nós temos a seguinte situação, né? Que depois eu vou falar um pouco a respeito do playoff de 16 times, porque de 2026 para frente, quem vai controlar como serão os playoffs são apenas duas conferências, SEC e Big Ten. O formato desses 2 anos que a gente teve aqui, 2024 e 2025, você tinha esse comitê das 10 conferências mais Notre Dame, que definiam, que tomavam decisões ali em conjunto, e mudanças relevantes elas precisavam de unanimidade. De 2026 para frente, vão ser só SEC e Big Ten que vão mandar no formato e, na prática, o resto só obedece. Isso aconteceu, essa mudança importante, ela aconteceu no mês de fevereiro, em que as duas conferências ameaçaram sair do college football do jeito que a gente conhece, caso a elas não fosse dado esse poder, e elas, em termos práticos, elas formariam uma superliga. As outras conferências, como elas estavam muito temerosas a respeito disso, elas resolveram acatar, e daí todos os aspectos que isso gera de formalmente agora as duas conferências mais poderosas do college terem todo esse poder, terem as condições objetivas de elas poderem tomar essas decisões por conta própria, né? E falando especificamente dessa mudança do playoff de 2025, ela já é um reflexo disso, né? Ela reflete também uma incoerência, assim, em termos de argumento de SEC Big Ten, porque a SEC ano passado, ela estava muito irritada a respeito do assim, dos argumentos de ranking, né? Porque teve toda a questão que a Alabama não foi para o playoff, a SMU foi, né? E aí o comissário da SEC e diretores das faculdades, eles estavam irritados dizendo que eles não queriam confiar nos rankings, assim, para poder classificar as equipes, né? E Aí até, acabou o inclusive, a mundo mesmo, né? proposta de playoff que se quer fazer de 2026 para frente é de garantir vagas automáticas, que a gente vai explicar aqui mais para frente. Só que daí essa mudança, ela é até, de certa forma, uma incoerência, porque daí eles botam no ranking para botar o top 4. Agora o ranking ele tem importância para classificar os 4 primeiros colocados, né? Que é uma coisa que para mim choca um pouco a incoerência assim e até a falta de pudor assim para assim propor e anunciar uma mudança dessas, né? Tipo, no ano passado o ranking não valia, pro playoff de 2026 para frente assim a gente não quer confiar no ranking. Mas agora, especificamente em 2025, a gente quer uma mudança que, em tese, nos rankings vai favorecer eles, né? Porque no playoff do ano passado, os times que folgariam seriam só times da SEC Big Ten. E Sim. agora, e É um nesse jogo caso de. específico daí, É como? um jogo de interesses, né, cara? Os caras são muito. São muito.
Assim, o esporte é a última coisa, né? É igual a gente fala, né? O esporte ele é paixão pra quem torce só, né, meu? Pra esses caras aí é tudo business, né? Não, Esse negócio de de fato, eu entendo, assim, só que o que me choca é a incoerência, assim, tipo, de em pouquíssimo tempo os caras mudarem os argumentos com muita facilidade, Uhum, mas isso para mim é reflexo de que, olha, a gente tem tanto poder que a gente pode argumentar o que a gente quiser e vocês não podem fazer nada. Mas se ACC, exatamente. Big 12, azar de vocês. Vocês vão engolir qualquer argumento que seja, senão a gente larga vocês e acabou, sabe? Exatamente. Aí as conferências menores que se virem também, né? Pra conseguir ganhar o espaço delas, né, cara? A gente vai. Existe aquela mística, né, ô Michel? Você já deve ter visto em algum lugar aquela parada do college aí, que no ambiente da imaginação do torcedor virar um. Aí se a Big Ten virar basicamente a NFL, ou o college virar a NFL, né? A AFC e a NFC vai ser a Big Ten e a SEC, né, cara? Dois playoffs e no final ali a gente tem um Super Bowl do college, que é os dois times das duas conferências, né? Porque parece que é o que pelo menos nos bastidores é o que está acontecendo, né? Duas conferências que têm um poder muito grande em questão de grana, de audiência, são os times que foram campeões recentemente aí também, então a força está dentro de campo também e os caras estão querendo meio que fazer a gosto deles ali, né? Eu não sei, inclusive, se a gente pode já adiantar o próximo assunto, porque eu vou Pode. complementar meu comentário a partir disso. Quer falar daí? Pode ser, vai puxar o quê? É do assunto das discussões sobre playoff a partir do ano que vem. Eu achei que a gente já tava até falando disso, mas pode continuar então, se for assim. Não, tá, então vamos lá falar, trazer de maneira cristalina. Como eu falei, de 2026 para frente, quem manda em como serão os playoffs são SEC e Big Ten. As outras conferências, Notre Dame não tem mais poder para fazer mudança de fato. Elas podem fazer uma pressão assim externa que nem eu, você, qualquer cidadão comum pode fazer, sabe? E uma e a SEC Big Ten estão há algum tempo tentando propor um formato de playoff que está tendo uma oposição razoável na opinião pública lá dos Estados Unidos, principalmente. As discussões têm pairado em torno de 14 ou 16 classificados para o playoff de 2026 para frente, mas essa não é a principal questão. O principal tema do debate é que SEC e Big Ten estão propondo um modelo em que elas teriam, no mínimo, metade das equipes classificadas para o playoff. Eu vou explicar. Elas estão propondo um modelo em que a SEC classifica de maneira automática 4 equipes, a Big Ten classifica 4 equipes, Big 12 classifica 2, ACC 2 e o Grupo A5 classifica uma equipe. Isso de maneira automática, sem ser por ranking. O ranking, ele no máximo serviria para classificar as equipes ali em termos de posição, mas ele não serviria para classificar, para deixar uma equipe dentro ou fora do playoff. Uhum. Essa é uma discussão que SEC e Big Ten estão propondo. Se for um modelo de 14 times, eles teriam pelo menos 8. 8 de 14 seria em torno de mais de 60%, né? Sem contar que ainda teria uma vaga at large, no caso, que seria para, no mínimo, poder abrigar Notre Dame, né? Uma vaga ainda seria por ranking, né? Mas ela poderia também ser ocupada por um time da Big Ten, por um time da SEC, e por outras conferências também, né? Mas considerando todo o poder e toda a força, né? E se for 16 times, é pelo menos 50%, com 3 times ainda podendo se classificar para o ranking, né? Uhum. E aí você teria, então, e Parecido com o dentro que a do... gente tem na. Até pra paralisar, desculpa interromper você, mano. É parecido com o que a gente tem com a Libertadores, com a Champions League, basicamente, né? O Campeonato Brasileiro Parecido. tem vagas automáticas ali pra Libertadores e tal. É basicamente isso que os caras querem propor, assim, para os playoffs do college, né? Seria mais ou menos parecido. Essa decisão, ela vem... Essa proposta de SEC Big Ten, ela vem amarrada com algumas outras propostas que estão sendo consideradas também.
SEC e Big Ten, se elas garantirem essas 4 vagas, elas estão cogitando a possibilidade de fazer um play-in dentro dessas conferências. Seria mais ou menos da seguinte maneira: o campeão e o primeiro e o segundo colocado já garantiriam vaga automática para o playoff, nas vagas automáticas, e aí a ideia é fazer confrontos do terceiro ao sexto colocado e do quarto ao quinto colocado, provavelmente na casa do time melhor classificado na tabela de classificação das conferências, e o vencedor desse confronto pega as vagas restantes da conferência, no caso. Isso basicamente deixaria, assim, as equipes poderiam brigar pela sexta posição dentro do ranking da conferência, e aí chegaria na semana da final das conferências, elas fariam então um jogo extra, no caso, seria uma 13ª partida na temporada, para decidir então essas vagas ali das conferências para os playoffs. Não se sabe exatamente o que ACC e Big 12 fariam, né, com as suas 2 vagas, e no caso específico do Grupo A5 continuaria tudo igual, né, porque continuaria sendo o melhor campeão tendo que se classificar. Notre Dame continua com o seu caminho de só poder entrar pelo ranking, né, e, claro, existe, e num possível playoff de 16 times, né, você inevitavelmente ainda classificaria pelo menos mais 2 equipes at large, né, no caso, para o ranking, e aí você poderia também, essas 2 vagas serem utilizadas para classificar, às vezes, um derrotado nesses jogos de play-in, talvez um quinto colocado que perdeu o jogo contra o quarto colocado na final de conferência. Essa é uma possibilidade que está aberta. E fora isso, outros debates que também estão incluídos, né, que já que estão falando de dinheiro, né, a SEC, se esse modelo ele for consolidado, a SEC cogita finalmente fazer o seu 9º jogo dentro da conferência, lembrando que a SEC faz apenas 8 jogos dentro da conferência, e aí, por exemplo, chega na penúltima semana da temporada regular, antes da semana dos clássicos, e aí você tem Alabama pegando um time fraquíssimo de segunda divisão, você tem Auburn pegando um time nada a ver, porque é uma data aberta, no caso, né? Que a SEC, particularmente, ela opta por fazer menos jogos. Isso até, de certa maneira, em alguns momentos até afetou definições de título nacional, porque, por exemplo, a Big Ten faz 9 jogos internos, a Big 12 também faz 9 jogos dentro da sua conferência, a ACC faz 8. A principal razão para a SEC não fazer isso até o momento se chama grana, porque a SEC quer que se pague proporcionalmente, que a ESPN pague proporcionalmente à conferência o equivalente a mais um jogo. Porque mais um jogo dentro da conferência, a conferência tem 16 times, 8 times vão perder mais um jogo na temporada. Então, para poder adicionar isso no jogo, a SEC quer que a ESPN pague mais. Para além disso, está rolando também um debate sobre um possível acordo para que SEC e Big Ten façam uma partida anual entre elas, fazer basicamente um cruzamento, né, de confrontos em que, por exemplo, você teria um Texas-Ohio State, você poderia ter um Michigan contra Alabama, um confronto anual ali entre times das 2 conferências ali que você fecharia, então, mais um jogo externo. Então, você fecharia mais uma data do calendário, isso juntando todas as implicações que estão cogitadas aqui, né? Em que você tem esse modelo de playoff, porque esse modelo de playoff que garante vagas automáticas, ele tira o peso de jogos fora da conferência. E ele também tira o peso de eventuais derrotas que às vezes são mais ou menos vexatórias, porque o que importa é a classificação final. Se você ficar dentro da conferência, você ficar entre os 4 primeiros colocados, principalmente entre os 2, você está no playoff. Não interessa se você perdeu todos os 4 jogos, todos os 3 ou 4 jogos fora da sua conferência, porque se você venceu todos os jogos dentro, você tá lá no playoff, né? Essa é uma possibilidade, portanto, que está colocada. E, enfim, né, assim, seriam todos arranjos, assim, para assim, fazer acordos financeiros melhores entre 2 conferências que, nesse momento, estão se sobressaindo muito em termos de grana. SEC e Big Ten tem contratos de TV muito melhores que ACC e Big 12, que são as outras 2 conferências do Power 4,
que ainda fazem um pouco de rivalidade, né, para a SEC e Big Ten, mas vai ficando um cenário cada vez mais difícil, e esse cenário mais ou menos, então, portanto, que está colocado. E uma última informação, né, os debates que estão rolando a respeito de playoff, né, nos debates de playoff sobre 16 times, né, é natural que se pense, então você vai ter um confronto entre o número 1 e o número 16, o número 2 contra o número 15, o número 3 contra o número 14, e assim vai. Só que a proposta de SEC e Big Ten não é essa. Eles estão propondo um modelo de playoff em que você faz mais um play-in na semana do confronto Army-Navy, em que você colocaria jogos entre o 13º e o 16º, e o 14º e o 15º, para eles jogarem, para eles entrarem para uma segunda rodada, aí com 14 times, onde você vai ter do 3º ao 14º, do quarto contra o 13º, e os 2 primeiros colocados do ranking, que provavelmente seriam times de SEC e Big Ten, provavelmente os campeões, eles teriam 2 folgas no playoff, eles teriam 2 byes. É um cenário até bastante estranho de se pensar. E eles já entrariam diretamente nas quartas de final, enquanto, por exemplo, um 13º colocado teria que vencer 2 jogos só para chegar nas quartas de final. Esse é o cenário que SEC e Big Ten estão querendo propor. É um modelo que tem muita oposição pública, porém, as 2 conferências têm o poder. E, claro, ainda falta saber se esse modelo e essas informações que eu estou citando para vocês, elas vão se confirmar. Ainda falta a confirmação oficial. A gente só teve na semana passada a confirmação nas mudanças do playoff de 2025. Essas mudanças que eu estou falando de 2026 para frente, elas ainda estão em debate. Provavelmente ali até julho, talvez no máximo agosto, elas vão se confirmar oficialmente. E daí, quando elas se confirmarem, a gente vai noticiar aqui para vocês.